Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido, santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Sinta a glória dele aí, viu? Ele está conosco nessa guerra e nessa peleja nós nem teremos que pelejar. O Senhor pelejará por nós. E nós nos calaremos, amém? Deus é tremendo, amém? Com seu poder infinito, porque o nosso Deus é onipotente. Talvez você não saiba o que é isso, e você me pergunte o que é isso, apóstolo Newton, o que é isso quer me dizer? Quer dizer que o nosso Deus, ele tem todo o poder. Todo o poder. É só você analisar um pouquinho, não precisa de muita inteligência. Pensa bem, ele criou as galáxias. Ele criou os planetas. Olha o poder dele. Todo esse vasto universo. Então você imagina o tamanho do braço dele, o tamanho da força do poder dele. O cérebro dele, sabe? Tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então imagina, ele vê cada um dessas 8 bilhões de pessoas. Ele conhece os seus pensamentos, as intenções do coração. Antes da palavra chegar à boca de cada um, ele já sabe o que vai dizer. Olha isso. Esses 8 bilhões de pessoas, numa fração de segundo, ele vê tudo, sabe tudo, entende tudo, sabe o que as pessoas querem, quais são as devidas intenções, e tudo chama as estrelas pelo nome. Olha, não se perde em nada. Olha como ele é incrível, como ele é todo poderoso. Então não adianta não. Tá entendendo? Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para subir, avançar e progredir, e não adianta os filisteus se levantar. Não adianta os moabitas dar um de louco, não adianta os filhos de Belial, os instrumentos de Satanás, querer achar que vai fazer alguma coisa para atrapalhar, não. Que quanto mais eles lutam, mais eles se desgraçam na vida. Mais problema eles arrumam e mais mal vem sobre eles. Essa que é a grande realidade. Porque aquele que Deus escolheu está escolhido. Não adianta tramar contra os escolhidos de Deus, não. Quem trama contra os escolhidos de Deus se desgraça na vida. Pode até ser um escolhido ou um chamado. Que às vezes a pessoa não é nem um escolhido, é um chamado que está aí no meio do bololô aí, ó. Tá entendendo como é que é? Por quê? Porque não tem presença. Porque não tem atitude de homem de Deus, não tem atitude de mulher de Deus. Porque o homem de Deus, ele tem atitude de homem de Deus. A mulher de Deus tem atitude de mulher de Deus. Ninguém é perfeito. Vamos procurar perfeição em ninguém. Também não vamos julgar mal a ninguém. Só que é uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Saul já era um rejeitado. Era um endemoniado que dava lugar para Satanás com força. Tá entendendo como é que é? Cheio dos planinhos, dos artifícios, das articulações. Só que ele não teve êxito não. No final ele mesmo se matou. No final ele mesmo se desgraçou. Por quê? Porque quem procura acha. Sempre foi assim. Tá entendendo? E Deus levanta. E quando Deus levanta, tá levantado. Pode o inferno inteiro se levantar, pode os moabitas se levantar, pode os filisteus se levantar, pode os heteus se levantar, pode os fariseus se levantar, os saduceus, pode levantar o inferno inteiro, e Lúcifer e toda a legião, a gente passa por cima e pisa na cabeça de Satanás. Sempre foi assim e não mudou não. Amém, meus amados irmãos? A vitória é nossa, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele está conosco aqui nessa guerra aí, ó. Sente a presença dele aí, ó. Quem vai vencer? O homem de Deus que é cheio do poder de Deus. Quem vai vencer? O homem de Deus levantado por Deus com a missão de Deus na terra. Quem que vai vencer? Tá para nascer um filho de Satanás. Eu desacredito que um filho de Satanás, um corrupto, um prostituto, um marginal, um delinquente, ele vai conseguir destruir a Deus, os planos de Deus. Eu pago para ver. Eu pago para ver. E quanto mais se levanta, mais eu embaixo na vida do diabo com força, com fúria. Lógico que é. E a vitória dos amados irmãos. Os irmãos vai vencer, vai prosperar. Vai ter sim um avivamento, vai ter renovo. Vamos andar na doutrina. E vamos caminhar na presença do Senhor como Deus quer. Não é como o homem quer não. Que a casa de Deus não é baderna. A casa de Deus não é puteiro. Porque tem gente, irmão, que quer fazer da casa de Deus um cabaré. Quer fazer da casa de Deus um puteiro. Tá entendendo como é que é?
Não precisa de muita coisa não. Você começa a olhar as igrejas pretas, tudo preto, negócio tudo é treva. Tudo esquisito. Só pensa em coisa que não presta, em dinheiro e prostituição. E ainda quer ficar articulando, tramando, planejando, achando que vai destruir a doutrina do Senhor Jesus Cristo, destruir a palavra de Deus, querendo corromper o povo de Deus, levando o povo para o pecado, para o caminho da destruição. E isso aí o Senhor não vai permitir, não. E aí ele levanta os seus profetas, ele levanta os seus apóstolos, ele levanta o juiz, que vem daquele jeito, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, para colocar a casa em ordem e colocar as coisas no devido lugar, segundo a vontade do Senhor. E não adianta, não consegue destruir essa espécie de ser humano, não. Porque senão ia destruir o plano de Deus, ia destruir o propósito de Deus, ia destruir a missão de Deus, ia destruir o projeto de Deus. Quem é que vai ter, quem é que tem esse poder? Não, tem gente que é atrevido, eles não tem, é que nem a tinha, sem fronteiras, não tem limite. Não tem limite. Tem gente que não tem limite pra nada. Tá entendendo? E eles procuram o mal cada vez mais. E quanto mais procuram o mal, mais o mal já tá com eles e mais mal vem mesmo. E não tem como vencer, não. A derrota e o fracasso é eminente. A derrota e o fracasso é eminente. Não tem como ter êxito, porque procura o caminho da derrota. Quem procura o caminho da derrota, acha a derrota. Não tem como achar vitória no caminho da derrota. Quem procura o caminho do fracasso, acha o fracasso. Não tem como vencer no caminho do fracasso. Eu nunca vi ninguém vencer no caminho do fracasso. Nunca vi. Há caminhos que o homem, para ele, parece muito bom, mas o final dele é destruição. Saul achava que ele era muito esperto, que ele era muito inteligente, porque ele tinha recurso, ele tinha poder, ele tinha ali riqueza, ele tinha condição de atacar o escolhido de Deus. E ele ficou articulando, tramando de bolinho, fazendo de todo jeito para destruir. Só que ele arrumou o quê? Ele arrumou foi uma espadada que ele mesmo pulou em cima, ele mesmo se matou. Provavelmente está queimando lá no inferno lá, porque quem tira a sua própria vida, né? Perdeu a salvação. Provavelmente tá lá. E aí já tava mexendo até com coisas que não convinha. Tinha tido invocar uma pitonisa, aí foi chamar o profeta Samuel lá. Invocar. Olha como é que o cara tava. Então você vê, a pessoa já sai da conduta que Deus chamou, do jeito que Deus chamou, quer fazer as coisas, quer fazer baderna, quer fazer de qualquer jeito, já fica um endemoniado. E já começa a fazer coisa que não convém. Aí você já vê que ele já não tá mais seguindo ali na presença. Não tem presença, não tem intimidade, não tem nada. Às vezes tá ali na frente ali, ó. Aí é um endemoniado. É o próprio Satanás usando o delinquente, o perturbado. E aí quando ele vê o quê? Vê o homem de Deus cheio da presença de Deus, o escolhido, ele fica maluco da cabeça. Não, a gente tem que parar esse cara aí, nós vamos destruir a vida dele. Vamos tramar, vamos articular, vamos ver aqui como é que a gente derruba, como é que a gente acaba. Não consegue derrubar, não. Eu nunca vi alguém conseguir derrubar o homem de Deus, levantado por Deus, com a missão de Deus na terra, que nasceu para essa missão. Sente a presença dele aí, ó. Abraça. E quando eles tramou isso aí com o irmão, a unção do irmão lá é a que eu tenho também, é a unção de guerreiro. Davi, quando foi ungido a rei, ele recebeu a unção de guerreiro. Então ele ia para cima do confronto, na guerra, no combate, e Deus dava a vitória. Por quê? Porque ele já vinha com a unção de guerreiro para guerrear na luta, sem fraquejar na guerra. E esse poder que vinha com ele, que dava a vitória para ele, não precisava de muita coisa não. Quando o incircunciso filisteu lá, o endemoniado perturbado, estava afrontando o povo de Deus, achando que ia derrubar, Davi com a unção de guerreiro, ele só olhou na bolota dos olhos e falou: quem é esse endemoniado aí? Esse filisteu, esse circunciso, esse filho de Satanás, que está querendo afrontar, isso prejudicar os irmãos aqui, está querendo mexer com os irmãos, querendo levar uma com os irmãos aqui, faltando com respeito, por quê? Querendo destruir os irmãos? Pera aí, não, esse circunciso vai cair hoje, Deus vai entregar aqui na mão, foi só uma pedrada no meio da testa. Enquanto o cara estava todo aparentado com armadura, com espada, com tudo, ele se achando o rei da cocada preta. Tomou só uma no meio da lata, que veio no poder de Deus. É assim que vem o homem de Deus, ele vem no poder de Deus, ele não vem com as armas naturais não, vem com as armas espirituais, ele já vem arregaçando com tudo. Foi só uma pedrada no meio da lata dele, ele pá, caiu com a cara no chão. Passou vergonha o vacilão.
Não era todo poderoso? Olha o poder dele, o que deu aí? Caiu com a cara no chão, porque o soberbo Deus abate. E ele dá graça aos humildes. E quem mexe com o povo de Deus paga caro. Quem mexe com os escolhidos de Deus se desgraça na vida. Aí sempre foi assim e não mudou não. Caiu com a cara no chão. Bah! Aí o servo de Deus não pensou duas vezes. Correu lá, só pegou a espada dele mesmo. Sacou da espada dele, foi só uma no meio do pescoço. Tchá! Arrancou a cabeça do comédia, do gigante, do circunciso filisteu. E levantou assim para todo meio. Todo mundo gritou o nome dele. Servo do Senhor, servo do Senhor, servo do Senhor, e recebeu a vitória. E assim vai ser com qualquer um que acha que é alguma coisa aí, que eu acho que é algum gigante, eu acho que é alguma bosta aí. Pra mim não tô vendo gigante nenhum aqui não. Eu tô vendo esse circunciso filisteu, filho de Belial, ferramenta de Satanás. E a vitória dos amados irmãos. Os irmãos vai ter vitória. E a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Pai. Lógico que é. Sempre foi assim e sempre vai ser. Amém, meus amados irmãos? A vitória é certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, acompanha comigo a palavra de Deus, né? Que está em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, que diz assim, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse a Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Farei um momento de oração. Deus amado, Deus querido, Deus tremendo e poderoso, maravilhoso, glorioso, mostra a sua presença, mostra a sua glória, se faz presente comigo, Senhor, se faz presente, Senhor, aleluia. Fala que os teus servos ouvem, fala, Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Tá aí a confirmação aí, ó, de que lado que ele tá. Irmãos, o que nos diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Deus viu o seu povo sendo escravo, sendo escravizado na mão de um perturbado, de um endemoniado chamado Faraó. Esse Faraó, ele começou a escravizar porque via que aquele povo estava crescendo. Era um povo abençoado, um povo ungido por Deus, um povo muito amado por Deus. E Faraó, ele estava se achando, né? É a soberba humana, a vaidade da vida. Você quer conhecer alguém? Dê poder para essa pessoa. Tem pessoas que infelizmente eles não conseguem lidar com a fama, com a riqueza e com o poder. Isso sobe a cabeça da pessoa, a pessoa já se acha Deus. Acha que é Deus, acha que pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quiser, afronta até a Deus essa espécie de indivíduo, porque perdeu a noção do perigo, eles não têm respeito, eles não têm limite. E aí o que acontece? Ele começou a ver que o povo estava crescendo, começou a ver o povo vencendo, começou a ver que o povo estava prosperando. Ele falou: não, essa terra aqui é minha, nessa terra aqui quem manda sou eu. Nessa terra aqui a gente faz o que a gente quiser. Olha isso. E aí ele começou a fazer o quê? Agir de maldade com os amados irmãos, com o povo eleito, com o povo escolhido, com o povo amado por nosso Deus. E ali agora ele começa a escravizar aquele povo, começa a humilhar aquele povo, começa a prejudicar aquele povo, começa a escravizar de forma que o povo trabalhava de noite e não recebia nada por aquilo, era só alguns legumes velhos estragados para comer, e uma água barreta do Rio Nilo. Escravo de verdade. E ele escravizando aquele povo, mas ele prosperando cada dia mais ele enriquecendo mais.
E aí as forças que ele tinha, ele investia em o quê? Em situações onde ele pudesse oprimir mais ainda aquele povo. Povo oprimido, povo humilhado, o povo perseguido e o povo maltratado na mão do endemoniado do faraó. E aí a Bíblia vai dizer que Deus deu corda para ele. Deus deu corda e foi deixando ele ir na vagabundagem dele. Até a hora que Deus olhou e falou, não, agora eu vou livrar o meu povo daí. E aí Deus foi e levantou quem? Levantou Moisés, o servo do Senhor. E Moisés fez afinco aquilo que Deus pediu para que Moisés fizesse. O ministério de Moisés na terra foi profeta. Então entenda bem, quando Deus levanta o profeta, estou falando o profeta, não quem fala que é profeta, não quem diz que é profeta porque quer ser profeta. Eu estou falando o profeta genuíno que Deus levantou. Porque existem pessoas que você pode até, né, ter uma intenção de ter um ministério profético na terra. E aí você consegue ter esse ministério profético, não ser profeta. Você consegue o dom da profecia. Porque o dom você pode buscar. Isso Paulo fala sobre isso. Que entre o dom de línguas estranhas, ele diz que é até melhor buscar o de profecia. Porque quem ora em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então línguas estranhas também não é o batismo com o Espírito Santo não, tá? Tem gente que aceita Jesus, aí tal, vai ali se batiza, às vezes sai falando em línguas estranhas. Então recebeu um dom de línguas estranhas, de falar em línguas estranhas. Entende? Então não é ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo você recebe quando você aceita Jesus. É o batismo de cruz que Paulo fala. Entende? Que é o Espírito que Jesus diz que estaria em nós para sempre. Que é quem convence o homem do pecado, que é quem mostra para o homem os erros, as suas falhas, as suas iniquidades, que traz ele aquele remorso, né, o arrependimento do pecado e vai lapidando e moldando essa pessoa de dentro para fora, porque é Deus quem liberta o homem. Entende? Então, falar em línguas estranhas não é ser batizado com o Espírito Santo. É um dom, não é batismo, é um dom. Entende? Então, mas Paulo disse que quem ora em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então o culto é racional. Se um está orando em línguas estranhas, está edificando a si mesmo. Porque tem vezes você vai estar na igreja, você já percebeu isso? Às vezes o irmão começa a dar aquela rajada de línguas estranhas, está pregando, está ministrando, ele fica 2, 3 minutos só falando em língua estranha. O povo fica assim esperando para entender alguma coisa. Irmão, quem fala em línguas estranhas está edificando a si mesmo. Você não está edificando o corpo de Cristo. Ninguém está entendendo nada. A não ser que tenha um intérprete. Porque existe o dom de interpretação de línguas estranhas. Eu tenho esse dom também. Entende? E aí o que acontece? A pessoa está falando línguas estranhas, você sabe que a pessoa está falando. Tá entendendo? Aí se tem um intérprete, Paulo diz que ele se levanta e começa a interpretar o que o outro está falando em línguas estranhas, e aí edifica toda a igreja, porque os irmãos estão sabendo o que está vendo, o que Deus está falando, o que está acontecendo. De repente Deus está quebrando uns laços, ele está falando que vai destruir as obras do diabo, algum mistério, alguma coisa, ou coisas do futuro que Deus vai fazer, pode acontecer. Aí Deus fala o que ele quiser falar. E aí o intérprete interpreta, né? Essa fala, né, essa mensagem do Senhor em línguas estranhas. Caso contrário, Paulo diz que não é bom fazer isso não. É melhor ter o de profecia. Então aí que você busca também um dom de profecia. Então Deus pode revelar coisas do futuro, coisas do presente, tá entendendo? E até coisas do passado também, que coliga com o futuro, com as coisas. Deus, ele fala o que ele quiser. Deus fala do passado, do presente e do futuro, através desse dom também. Entende? E ali a pessoa vai trazer a mensagem do Senhor, aquilo que Deus quiser falar, né? Então a pessoa pode buscar esse dom de profecia. Mas Paulo diz que entre o de profecia e o de línguas estranhas é melhor o de profecia, porque quando a pessoa vem falando, todos estão ouvindo, todos estão compreendendo, todos estão entendendo, porque o culto é racional, a pessoa tem que entender o que está acontecendo ali, porque senão a pessoa entra e sai do mesmo jeito. Ué, não sei, não entendi nada, está acontecendo o quê? O que eu preciso fazer? O que Deus requer? O que Deus quer de mim? Não entendeu nada, a pessoa vai sair do mesmo jeito. Tá entendendo? Então as coisas de Deus é feita com ordem e com decência. O culto é racional, tem que haver entendimento. Então você pode buscar o dom, né, de profecia. Então você buscou o dom, recebeu, Deus te usa dessa maneira, mas não quer dizer que você seja um profeta. Tá? Então entenda bem.
Esse é o dom que se busca. O profeta, ele nasceu a missão de Deus. Nasceu a missão de Deus. Quando nasceu a missão de Deus, então nasceu o profeta. Esse é o maior ministério que existe na Bíblia. O maior, o mais poderoso, o que dá mais intimidade, o que traz mais dons, é o profeta. O profeta, dificilmente você vai enganar ele. Talvez você deixe ele ali por um momento e você está trabalhando, você está achando que está enganando ele, mas você não está enganando não. Você pode por um breve momento ali, Deus deixar, mas depois Deus fala, Deus vai dando corda até para você. Aí ele vai, daqui a pouco Deus vai falar para o profeta, tá acontecendo isso aí. Ó, tá desse jeito aí. Ó, não sei do que e tal. Aí a pessoa acha que tá enganando o profeta, não tá enganando. Tá enganando a si mesmo. Quem acha que engana o profeta, tá enganando a si mesmo. Porque mentira para profeta tem prazo de validade. A pessoa pode enganar por um momento ali, por uns dias, por um mês, 2, 3, sei lá. Fica um tempinho. Depois Deus fala, ó, tá assim, tá desse jeito aí, ó. Tá entendendo como é que é? Porque Deus deixa a gente viver a nossa vida também. O profeta tem a vida dele para viver. E Deus deixa também, Deus prova também. São pessoas que nasceu comum, só que não é comum mais. Por quê? Porque já é um profeta, nasceu a missão de Deus na terra. Mas esse tipo de pessoas são pessoas que o diabo já conhece, é uma marca da promessa na vida dessa pessoa. O diabo tenta matar desde criança, desde nascença. Você vê que Moisés, o faraó já sabia que ia nascer alguém que ia libertar o povo, que ia ser diferente. Como que ele sabia? Sabia porque o diabo, ele sabe. O diabo, ele vê a diferença. O diabo andava com Deus. Ele era um anjo de luz que estava com Deus. E ele vê o mundo espiritual. Você não vê o mundo físico aqui? Você não vê as pessoas, você não, às vezes até dialoga com as pessoas, você não interage, entende? Então o diabo é espiritual. Então no mundo espiritual ele vê o mundo espiritual. Ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe como Deus age, como Deus opera. Segundo Raul Seixas, que seguia a religião chamada Telema, que tem as doutrinas diabólicas ali, né? Ele enaltecendo a Lúcifer, ele fez uma música para Lúcifer. O próprio Lúcifer o inspirou, que é aquela música que ele diz assim: eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Era o diabo ali. O diabo fala que passou por esses 10 mil anos, ele fala de tudo que ele viu. Tá entendendo como é que é? Então o diabo, ele vê como Deus age, como Deus opera, e ele conhece aqueles que são profetas de verdade e os que não são. Ele conhece esses que são os de verdade, né? Vem com a presença diferente, vem com a marca da promessa, vem com um sinal diferente na vida dessa pessoa, e ele já sabe identificar. Então logo quando ele identifica esse sinal, Lúcifer, ele já manda as falanges dos principados do inferno já ficar em cima, já ficar de olho. E já fazer de tudo para destruir, porque ele já sabe que aquele ali vai ser um grande homem de Deus. Vai ser um grande profeta. Então ele vai fazer de tudo para tirar aquela vida, para matar, para destruir. Porque se ele matar e destruir na terra, o plano de Deus foi abortado. O plano de Deus foi cancelado. O plano de Deus foi anulado. O plano de Deus foi destruído. Então às vezes o diabo já... Às vezes não, ele já vai começar de criança já preparar laços e meios e formas de destruir a vida dessa criança. Assim foi com Moisés. O chamado de Moisés era ser um profeta. Ele foi um profeta de Deus na terra. E aí, quando a pessoa é um profeta de verdade, ele vai e faz feitos em níveis incríveis, coisas sobrenaturais, coisas poderosas. É com sinais, maravilhas e prodígios. Isso é coisa de profeta. E aquilo que fala se cumpre. O poder de Deus se manifesta na terra. O sobrenatural de Deus você pode até não ver, mas você está sentindo. Você sente que tem algo diferente ali. Você sente que algo sobrenatural está acontecendo. Você sente que Deus está falando. Você vê o poder de Deus na terra. Isso é coisa de profeta. Tá entendendo como é que é? Então Deus levantou Moisés como profeta. E o diabo tentou matá-lo. Da mesma forma, Jesus... O ministério de Jesus foi ser profeta aqui quando ele esteve aqui na terra.
A Bíblia descreve isso em vários textos, que ele era profeta. E ali o diabo fez o quê? Tentou matar Jesus também. A história o jogo do diabo é sempre o mesmo. Ele nunca muda. Quando eu tinha 3 meses de idade, eu aspirei o gorfinho, né? O leitinho, irmãos, desceu para os brônquios, que é como se fosse fiozinhos que a gente respira. A nossa respiração vem para os brônquios e desce para o pulmão, né? Para a gente poder respirar. Então esse gorfinho desceu para os brônquios, irmão, desceu lá para o meu pulmão. Então hoje a medicina, quase ninguém escapa hoje dessa situação. Normalmente se perde essa criança. Então você imagina há 40 anos atrás. Ninguém sobrevivia. Então os médicos me desenganaram, falou pra mamãe, não tem mais jeito, mãe, cuida do seu filhinho aí, você tem no máximo de 2 a 3 horas para cuidar dele, para ficar com ele, curtir ele bastante, porque o que a gente podia fazer, a medicina podia fazer, a gente já fez, não pode fazer mais. Não temos o que fazer mais por ele. Mamãe chorando ali, né? Uma mãe desesperada, já tinha tido outras filhas, mas era um sonho ter um filho homem. Aí seu único filho homem tá morrendo ali nos bracinhos dela, né? Então você imagina o sofrimento de uma mãe. E mamãe ali chorando, desesperada, mas aí tinha uma serva de Deus. Glória a Deus. Deus sempre manda, aleluia, a serva do Senhor. Deus sempre envia alguém, irmão, um servo de Deus, uma serva de Deus, para poder te auxiliar no momento da dificuldade, no meio da angústia, no meio da batalha. Deus é contigo, amém? Glória a Deus, aleluia. E aí a mamãe estava ali, essa irmã falou, olha, aqui na Baixada do Glicério, aqui, o missionário Davi Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ele ora por revelação e cura, irmã. É um grande homem de Deus. Por que você não vai lá? Quem sabe Deus não cura o seu filho? Quem sabe Deus não traz a vida do seu filho de volta, irmã? Então não tem nada perdido ainda. Para Deus tudo é possível. Aí a mamãe falou, se tem um jeito, então eu vou para lá. Aí a mamãe correu para a sede mundial. Quando ela chegou lá, o missionário Davi Miranda já estava no término, já no finalzinho do culto. E ele estava orando por revelação. Ele falou, tem uma mãe aqui que os médicos desenganou seu filho. E falou que era para levar para casa, que ele já ia morrer, que não tinha mais jeito, que tudo que eles podiam fazer ele já fez. E os médicos desenganou seu filho e falou que ele ia morrer. Mas isso não é assim não, é porque tem uma marca da promessa dele. Ele vai ser um grande profeta, um juiz, um guerreiro. Ele vai viajar o mundo inteiro levando a palavra do Senhor. E o diabo tentou tirar a vida dele, tocar, destruir a vida dele para acabar com a obra de Deus na terra. Mas não vai conseguir não. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Recebe a cura aí em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, nesse momento, mamãe disse que eu já não bebia nem uma chuquinha de água, nem de leitinho, nem nada. Eu já estava assim, já pálidozinho ali, sabe, assim, quase que inerte já. Mas aí após a mensagem do Senhor, Deus usando o irmão, missionário Davi Miranda, cheio do poder de Deus, eu comecei a vomitar. Toda aquela putreficação que estava dentro de mim, que tinha coagulado, né, o leite e tudo, tinha comprometido ali os meus órgãos. E ali eu comecei a vomitar tudo aquilo ali. Comecei a vomitar aquelas bolas pretas dentro de mim, né, na mesma hora. E aí automaticamente a mamãe falou que eu já tomei uma chuquinha de leitinho. Todinha. E já tomei outra de aguinha, irmão. Eita, que maravilha, aleluia. E aí o Senhor, eu que já estava morto ali, bem dizer, já falecendo, então Deus foi e me trouxe a vida na sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor, através do missionário Davi Miranda, que foi um grande servo de Deus, que tem o meu respeito, andava na doutrina, ensinava a palavra de Deus e era cheio do poder de Deus. Então é um homem de Deus que merece todo o respeito, era um servo do Senhor de verdade, louvado seja Deus, e Deus usou o irmão, que eu seria um grande profeta, um juiz, um guerreiro, e ia viajar o mundo inteiro levando a palavra de Deus. Olha que maravilha. E agora se cumpre. Olha o diabo tentando me matar quando era criança. E depois, no decorrer da minha adolescência, tudo o diabo tentou vários laços, tentar tirar minha vida, não conseguiu. Estou aí até hoje. E a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, que agora estou na onde? Estou na Igreja Pentecostal Deus e Amor, e Deus me chamou para ficar onde? No lugar de Davi Miranda, para fazer a obra de Deus no mundo agora, povoando o céu, desfalcando o inferno, colocando a doutrina segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. Olha aí a palavra do servo de Deus se cumprindo na minha vida. Do mesmo jeito que Davi Miranda falou, é assim que está sendo. O irmão nem sabia que eu ia ajudar ele na obra.
Que eu ia ajudar na casa do Senhor, fazer as coisas do Senhor, do jeito que era a vontade do Senhor. Lá no altar Deus me trouxe a vida e é ali que eu tenho que estar para resolver os problemas da casa do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Então veja bem, o diabo, ele não muda muito as suas estratégias. Ele sempre tem o mesmo intuito, porque ele vê a marca da promessa, ele vê que aquela pessoa é diferente, então ele começa a planejar, a articular, já vê um meio, uma forma de destruir aquela alma, aquela vida. E ele vai usar quem estiver do lado dele, dando lugar para Satanás. Quem der lugar, ele já... Opa, isso aqui deu lugar, ó. Ah, isso aqui também deu. Ah, isso aqui... Aí ele vai introduzindo, mas não adianta. Quem dá lugar pro diabo, já tá com o diabo. Ninguém pode lutar contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus e vencer, não. Agora, aquele que Deus levantou, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus fez a promessa, aquele que está com a presença de Deus e o poder de Deus para executar o plano de Deus, esse aí é mais do que vencedor. Não adianta não. Não adianta, porque aquilo que Deus decretou está decretado. A ordem não vem aqui na ordem de forma horizontal, ela vem na vertical lá em cima lá. Vem do céu, do Supremo Tribunal Superior Celestial. Tá decretado lá no céu? Ah, o que é ligado no céu é ligado na terra. Tá decretado aqui, tá decretado lá, ó. Veio de lá, ó. Aí desce pra cá. E aí ela torna-se existente aqui. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor. Ninguém vai impedir Deus de ser Deus, não. Ninguém vai parar a obra de Deus, não. Ninguém vai parar o povo de Deus, não. Ninguém vai parar Deus. Porque quando a pessoa faz isso, tá querendo parar Deus. O próprio Jesus adverte os apóstolos na sua missão. Ele diz assim: aquele que não te recebe, também não recebe a mim não. Jesus começa dizendo assim. Então se o apóstolo, o homem de Deus, está na missão e não recebe o irmão, ou seja, já não está recebendo Jesus. Não, já começou o erro aí. Porque se Jesus já não está na situação, já está perdido. Não recebeu Jesus não. Aí Jesus vai dizer: e aquele que não me recebe, também não recebe quem me enviou. Aí, ou seja, essa pessoa já não está recebendo Jesus, já não está recebendo a Deus. Por não receber o apóstolo, por não receber o servo do Senhor. Porque Jesus levantou os apóstolos, estendeu a mão e deu-lhes poder. Então tem que ter poder. Tem poder? Está cheio de poder? Ah, então recebe bem. Recebe bem, porque isso aí é levantado por Deus. Essa é a confirmação da Bíblia, da palavra de Deus. O diabo distorceu, dizendo que aquele que tem poder não é de Deus não vai subir para o céu e bibibi bobobó, os hereges. Porque não tem a interpretação segundo o Espírito de Deus. Que a Bíblia também ela é interpretada espiritualmente também. Traz a revelação também, mas tem que estar no Espírito. O crente carnal, a Bíblia diz que os carnais não sabem identificar as coisas do Espírito. Para ele é loucura. O homem natural não entende. Por quê? Porque vive no pecado. Vive fazendo as coisas erradas, vive na vagabundagem, só pensa nas coisas do mundo e nas coisas terrenas. E aí não consegue enxergar o mundo espiritual, não consegue entender as coisas espirituais. Como uma pessoa vai entender algo espiritual se só vive na carne? Só vive no pecado? Não tem como. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. A pessoa já está vivendo na carne. E aí a mente da pessoa fica cauterizada no pecado e acha que aquela conduta, aquele caminho, aquela vida natural, sem presença de Deus, é natural. Todo mundo é assim. E não é não. Não é não. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E às vezes a pessoa está na igreja, nasceu na igreja, mas é um incrédulo. Um escarnecedor. Nas igrejas por aí tá cheio de escarnecedor. Gente escarnecendo de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. Alguns vai até um certo ponto que eles chegam até blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Por causa do pecado, por causa da carnalidade deles. Blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Que é um pecado que não tem nem perdão. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por conta da carne, que vive na carne, vive fazendo as obras da carne. E as obras da carne faz distinção entre as coisas do Espírito e separa, uma separação. E o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. A pessoa vai morrendo espiritualmente, vai definhando e vai morrendo espiritualmente. E vai se afastando de Deus, vai se afastando do propósito de Deus. Por isso que a Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus, porque Deus é santíssimo. Olha isso. Então precisamos da santidade.
Precisamos da santificação para entender a Deus, para entender os planos de Deus, para entender os propósitos de Deus, para estar com Deus. Para morar no céu tem que buscar santidade. Ninguém vai subir no céu aqui com a roupa toda suja, as vestes tudo manchadas no pecado, na sujeira. Não vai subir ninguém desse jeito. Tem que lavar as vestes no sangue de Jesus Cristo, purificando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. A Bíblia diz, então apresentei os seus corpos como o sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Aí como é que você está apresentando seus corpos para quê? Para quê? Para siririca? Para masturbação? Para como? Para estar se deitando com homens por aí, se deitando com mulheres por aí? Fazendo sexo? Na promiscuidade, na fornicação, no adultério? Você está destruindo o templo de Deus. Ninguém pode destruir o templo de Deus. Nós somos o templo, a casa e a morada de Deus. Deus habita dentro de nós. Então você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Olha isso. E tem gente que já tem até, sabe, a esposa e não respeita a esposa. É um adúltero. A Bíblia diz que os adúlteros não vão entrar no reino do céu. Respeita a irmã. Toma vergonha na cara e vira crente. A mesma maneira tem irmã que fica nisso. Já tem o que precisa, tem um maridão, não, mas ela quer, sabe? Tá com foguinho na beira ainda. Vai pro jejum, pra oração, que Deus queima essa carne aí no nome de Jesus. E isso é adultério, é pecado. E vai queimar no inferno com o diabo quem não se libertar disso daí. No céu não entra pecado. A doutrina do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, não mudou não. O homem quer mudar. Quer ficar massageando, passando pano no pecado, como se um paninho passasse em cima do pecado ali fosse tirar a sujeira. Não, não. O que limpa o pecado é o sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. É o Espírito Santo dentro da pessoa convencendo do pecado. Automaticamente a pessoa agora entra numa metanoia. É uma mudança do seu pensamento. Não, isso não é bom. Isso não é de Deus. Isso não agrada a Deus, então não vou praticar isso. É isso aí que a pessoa se liberta do pecado. É na metanoia aqui, ó, no cérebro. Não, Deus gosta disso aqui? Ah, não, Deus não gosta. Ah, então eu não vou fazer. Por quê? Porque se eu não faço o que Deus gosta, então eu estou pecando. Então se eu estou pecando, vivendo no pecado, todos nós falhamos, cedo ou tarde nós erramos. Só que se a pessoa está sempre fazendo aquilo, ou não está procurando melhorar e está sempre praticando, isso não é nem pecado mais, é iniquidade. Tem gente que fica falando da vida dos outros, fofocando, não é? Então, tá todo dia fofocando? É iniquidade. E Jesus vai dizer um dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha isso. E isso pode ser qualquer pecado. Se você se masturba todo dia, tá sempre se masturbando e tal, isso é pecado. Você já tá no ato da iniquidade. E aí Jesus vai dizer, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você precisa de jejum e oração para entrar em santidade e santificação. E assim vem a libertação. Esses são os primeiros passos, jejum e oração. Aí você vai começar a entrar em santidade e santificação. E aí você vai mantendo. Aí vai pro louvor, vai pra adoração. Aí o diabo tá ao derredor, mano, como um leão pra tragar. Aí ele vai vir com os pratos, vai vir com as oportunidades, vai vir com os laços e você vai ser tentado nisso daí. Você vai querer. Vai ter vontade, o inimigo vai jogar setas também para você querer muito mais, porque a Bíblia diz que nós somos tentados não por Deus, que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelo diabo segundo o que é? Os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nos agrada. Só que nisso daí também Deus já nos deu força e poder para superar e dar o livramento. Ninguém é provado de uma forma que não possa escapar. Deus sempre dá o livramento. Ainda mais agora que temos o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que agora temos o Espírito Santo de Deus, temos a presença de Deus, não tem desculpa para o pecado. Porque antes do véu se rasgar, o Espírito Santo descer e ser derramado sobre toda a carne, a pessoa não tinha condição de vencer o pecado. Não tinha condição de dizer não, porque a tentação era muito grande e forte e não tinha uma força sobrenatural que dava a condição dessa pessoa falar, não vou fazer isso. Ah, eu não quero isso não, isso desagrada a Deus. Não tinha. Agora que nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, agora ficou mais capacitado, ficamos mais preparados e temos a condição de dizer não para o pecado. Então é por isso que Paulo vai dizer que agora não tem desculpa para viver no pecado não. Paulo descreve isso daí. Então agora na graça ficou pior do que na lei, porque na lei tinha que fazer o sacrifício lá de expiação do pecado e não tinha o Espírito sobre toda a carne.
Hoje o Espírito está sobre toda a carne. Todo aquele que crê que Jesus veio de Deus, veio em carne, ele tem o Espírito de Deus. Levantou a mão para Jesus, recebeu o Espírito de Deus, que é o batismo de cruz. Então não tem desculpa para viver no pecado. Está vivendo no pecado porque quer. Porque não quer falar não pro pecado. Porque quer viver na tentação do diabo. Porque quer ficar... E aí o pessoal ainda fica dando corda para essa vida. Fica ensinando a pessoa a continuar nessa prática, na prática do pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus, desapontando a Deus, entristecendo o Espírito Santo e fazendo tudo que não presta, prejudicando a vida de pessoas, achando que pode fazer e acontecer, e aí os pecados é só aqui, lá pra baixo, a pessoa vai de mal a pior. A pessoa vai só se atolando na sujeira, porque um abismo, a Bíblia vai dizer, chama outro abismo. É o pecado que faz isso. O pecado faz divisão entre Deus e o homem por conta disso. A pessoa continua fazendo sujeira, vira treva. Às vezes foi chamado para ser luz, mas já virou treva de tanta sujeira, de tanto pecado. Pela sujeira da corrupção, da ganância, da soberba, a altivez, a vaidade da vida. E a pessoa vai só se atolando e nem percebe, não se dá conta daquilo. Quando a pessoa vai acordar para a vida, já é tarde demais. E Deus permite, irmão, Deus vai dando corda. Deus dá corda pro homem até a hora que ele puxa. E aí quando Deus puxa, irmão, já era. É uma queda tão grande que a pessoa toma, que a pessoa vai chorar, vai se lamentar amargamente pelo resto da vida. Ele não vai poder fazer nada, porque quando luta com Deus, quem bate de frente com Deus, quem quer afrontar as coisas de Deus, se vê com Deus. E eu nunca vi ninguém lutar com Deus e vencer até hoje. Nunca vi. Nunca vi. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Vai mexer com um cara desse? Todo poderoso. Ele dá até risada da cara de alguns idiotas que acham que pode bater de frente com ele e ficar de pé. Eu nunca vi ninguém bater de frente com o Senhor Jesus Cristo e ficar de pé. Eu nunca vi ninguém bater de frente com Deus e ficar de pé, não. Pagou caro. Pagou caríssimo. Lógico que é. Então o que acontece? Moisés era profeta e fez sinais, maravilhas e prodígios. Tá entendendo? Então o profeta ele vem com o poder de Deus, com sinais, maravilhas e prodígios. E tem gente que não quer obedecer não. E o obedecer é melhor do que sacrificar. O profeta não escolheu ser profeta. O profeta ele nasceu profeta. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 1. Você vai ver o ministério do profeta na terra. Qual é o poder que Deus dá para o profeta? Não, para você poder entender. Porque tem gente que vê o poder de Deus, vê a presença de Deus, vê o profeta cheio de Deus, vê com a missão de Deus, mas não quer obedecer. Peraí, se o cara tá vindo com Deus, tá vindo com o poder de Deus, tem a espada flamejante da justiça, Deus tá operando, Deus tá fazendo, tá tirando uma cacara ainda, levando uma, tá mexendo com Deus, tá mexendo com o Senhor. E quem vai mexer com o Senhor e ficar de pé? E Deus vai dando corda pra casa rebelde, pros atribulados, que às vezes é de Deus, mas não quer obedecer a Deus, achando que pode fazer e acontecer, porque é gente que já está acostumada com essas atitudes levianas. E Deus já está de saco cheio dessa raça, com essas atitudes. E aí Deus já desce a mão, Deus manda a praga, manda a peste, manda a enfermidade mortal, abate a casa, coloca enfermidade mortal que não... O povo não consegue resolver. Deus vai só amassando e a pessoa vai se atolando, vai se atolando, vai se atolando na lama, no pecado. Até a hora que Deus cansa. Por quê? Porque não quer obedecer a Deus. Não quer obedecer o Senhor. E aí a tendência é se desgraçar. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a rebeldia é que nem o pecado da feitiçaria. É uma abominação a Deus. E não adianta não. Não adianta. Deus é bom, mas não é bobo. Ele vai falando, ele vai dando corda. Tem gente que acha que Deus é um velhinho babaca, idiota, que está sentado no trono fazendo capricho do pessoal, que virou garçom. Não é as pessoas que têm que servir a Deus, ter reverência a Deus, respeitar a Deus e fazer a vontade de Deus, não. É Deus que está lá em cima lá e agora ele é obrigado a fazer os caprichos da pessoa que a pessoa quer, quando quer, da maneira que a pessoa quiser também. Porque se não for do jeito dele, do jeito dela, do jeito que ele quer, não, então Deus não tá não. Deus tem que fazer do jeito que ele quer. Deus tem que fazer do jeito que ela quer. E às vezes Deus é tão maravilhoso
Que ele é tão bom, ele vai falando, ó, não é assim, não é desse jeito, não é dessa maneira, eu quero assim, eu quero assado, e a pessoa não vai, a pessoa vai seguir na sua vida, nos seus devaneios, na sua própria vontade, no pecado, na carnalidade, todo tipo de vagabundagem, tocando os ungidos, maltratando o profeta, fazendo humilhação, escravizando o povo de Deus, fazendo inferno. E aí Deus fica olhando o povo dele ser escravizado e humilhado lá. E aí Deus é justo, porque essas pessoas sabem que está fazendo mal, ou não? Não é criança. Sabe que está prejudicando, não sabe? Sabe. Então está indo por quê? Está indo porque quer. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Deus não falou que ia deixar a pessoa isenta. Paulo diz que a pessoa que está praticando pecado, sabe que está praticando pecado e não tem desculpa para o pecado não. Porque tem o Espírito de Deus, tem a presença de Deus. Não tem mais desculpa para viver fazendo as coisas, as maldades. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Mas se as pessoas estão tramando, estão articulando, estão planejando, estão fazendo o jogo do diabo, é porque quer. Por quê? Porque Deus já deu o Espírito que liberta a pessoa para não entrar nessas coisas. Já orientou que esse não é o caminho, a pessoa não é criança, sabe o que está fazendo. E a pessoa está fazendo isso porque tem um desejo maléfico no seu coração. Tem um desejo mal de prejudicar o outro. E às vezes, e a maioria dos casos, são até injustiças. Porque na verdade eles mesmos que estão errados. Eles mesmos que estão fazendo as coisas de Satanás. E aí agora eles têm que articular e planejar algo ruim para prejudicar o inocente. Dando cada vez mais vazão e lugar ao diabo. Olha isso aí. E aí não querem receber de Deus. Olha isso. A recompensa dos seus atos, das suas atitudes. Achando que Deus é obrigado agora a fazer vista grossa, esquecer a obra dele, esquecer o povo dele, esquecer a vontade dele para fazer o capricho para esse cidadão agora, para essa cidadã. Não, porque tem que ser do jeito que eles querem. Deus agora virou escravo deles, Deus virou garçom dessa gente. E Deus não é garçom de ninguém. Deus não veio aqui servir ninguém, é a gente que tem que servir a Deus. É nós que temos que nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é majestoso, é todo santo e poderoso, e a gente tem que descer aqui, ó, na humildade, com a boca no pó aqui, ó, sabendo que Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, aleluia. E a gente é pequenininho, a gente não é nada não. Tem gente que está invertendo as coisas, por quê? É a mente cauterizada no pecado, vivendo na prostituição, na ganância, na corrupção, na sujeira do diabo. Gente que não quer obedecer a Deus, porque Deus fala, fala, refala, vem poder, vem sinais e maravilhas. É por isso que o rico, quando estava lá queimando com o diabo lá no inferno, ele olha e fala, ai Senhor, manda lá um anjo lá em casa falar com a minha família. Aí Jesus descreve, falou, se eles não acreditar nos profetas, tampouco eles vão acreditar se descer um anjo de luz lá para falar com eles lá. Eles não vão acreditar não. Jesus falou isso. Por quê? Porque o povo é incrédulo, mas não é que é incrédulo não, eles conhecem muito bem, sabem a verdade muito bem, sabem o que Deus faz muito bem, porque a Bíblia não é um gibizinho não. Ela foi baseada em fatos reais. Baseada não, ela é toda escrita em fatos reais. Quando Deus mandou o anjo lá que matou 185 mil soldados na Síria, ele matou. Quando Deus mandou lá na graça, um anjo que tocou em Herodes lá, ele estava todo soberbão e Deus fulminou e matou ele, aconteceu. Quando Deus usou Pedro lá no culto, dentro do culto, que matou Ananias e Safira dentro da igreja, porque ele estava tirando com a cara de Pedro lá, com palhaçada com o Espírito de Deus, brincando, levando as coisas de Deus na brincadeira, que morreu na graça, tá na Bíblia. Isso aí aconteceu, isso aí não é uma historinha em quadrinhos não. Não, mas tem gente que parece que acha que a Bíblia é uma história em quadrinhos. Ai, Deus fez no passado, Ele não faz hoje não. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. A Bíblia diz que Deus é imutável, tá na Bíblia, Ele não muda. Então você não fica ouvindo supostas mensagens que vêm do próprio inferno. Para quê? Para você sair da conduta cristã e caminhar na presença com o diabo, fazendo maldade, malignidade e pior, achando que não vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Se você está fazendo isso aí, você vai pagar por isso, você vai pagar caro. E é claro que depende do nível também. Se você prejudicou um aqui, pediu perdão, se arrependeu, Deus abençoa. Deus é misericordioso.
Você pede perdão, você melhora. Agora, quanto mais nível a pessoa tá, às vezes a pessoa tá na condição, tá na frente de muitas pessoas, tem ali muitas pessoas ali que são subordinadas e tem as pessoas que cuidam de outras pessoas, então vira uma gama. Então você prejudica um aqui em cima e vai ensinando ele condutas que não convém, aí sai todo esse pessoal destruindo e bagaçando com a obra de Deus e prejudicando os irmãos. Se você tá na frente do trabalho, você é o cabeça, é você que vai segurar o BO. Porque é você que tem que resolver o problema. E às vezes o problema é você, que é o perturbado, que é a perturbada, que leva coisas que não prestam para destruir, tocar nos ungidos, maltratar profeta, escravizar o povo de Deus e humilhar. Porque quer dinheiro, quer recurso, quer ganância, tá no pecado, com a mente cauterizada, acostumou já a viver uma vida luxuosa. E aí quando Deus abate não quer receber não, só quer adorar o Senhor na benção. Então é por isso que Deus ele vem e toca assim, irmão. Porque tem gente que Deus tem que tocar, senão fica igual aquele jovem rico. Dá as costas para Jesus por causa de riqueza. Senão vai queimar no inferno igual aquele rico lá que Jesus falou. Aí quando estava queimando lá no inferno que ele se arrependeu. Mas viveu uma vida promíscua, uma vida errada, não queria estar na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, não queria caminhar com Deus não. Olha como Deus é bom, Ele sempre dá chance, mas aí a pessoa não quer obedecer. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa com amor ao dinheiro, ela faz todo tipo de coisas que não presta. E Deus vai dando corda. Até a hora que Deus vem, abate a casa, abate tudo, a pessoa começa só a se atolar no pecado e se afundar cada vez mais. E aí vem a recompensa. E aí vem o fracasso, e aí vem a derrota. Não adianta chorar nem reclamar. Na hora que Deus vem fazendo, irmão, já era. Por quê? Porque Deus já falou muito. Porque Deus fala muito, porque Deus tem muita misericórdia e muita bondade. E a pessoa acostumou e acha que vai continuar fazendo e tramando e não vai pagar por isso não. Já está pagando por isso e vai pagar muito mais. E aquilo que Deus usa a boca do profeta acontece. Ele pode fazer de 1000 formas diferentes isso daí. Ele faz ainda o que ele fez, os seus feitos. Ele fala o que saiu da boca do profeta, ele cumpre. E às vezes ele pode fazer ainda outras coisas piores, ele pode ainda dar uma chance e fazer de outros meios, e ali colocar aquela situação também junto e fazer as duas coisas também, e ele pode fazer 1000 coisas em cima disso, fazer a pessoa pagar pior ainda. Porque ele tem todo o poder e não tem limite não. Tá entendendo como é que é? E ninguém vai conseguir destruir, acabar, nem matar o profeta não. Tentaram matar Moisés desde criança lá, conseguiu, não conseguiu não. Tentaram matar Jesus lá desde criança, conseguiram, não conseguiram não. E tentaram me matar desde criança também, não conseguiu não. Muito pelo contrário, no meio dessa caminhada aí, ó, de uns livramentos que Deus me deu, muitos desses aí que eram meus inimigos aí, queriam me passar, tirar minha vida, é eles que estão mortos. E pela conduta que vivia e a forma que vivia, eu não posso dizer quem vai pro céu ou não. Mas pela conduta que vivia, da forma que vivia, pode ter certeza, olha, que deve absolutamente estar queimando lá no inferno agora com o diabo. Mas eu tô aqui até hoje, aqui ó, contrariando as estatísticas. E hoje eu sei quem vem comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele tá comigo. E eu tô numa missão aqui ó, sob uma missão dada a mim por Deus. Eu nasci essa missão e eu não vou abortá-la, não vou retroceder, vou fazer afim com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem me mandado, aquilo que papai tem me mandado, aquilo que o Espírito de Deus tem mandado, e ninguém vai mudar isso na minha cabeça, na minha vida não. E quem se levantar vai cair. Já caiu e vai cair ainda mais. E o que tá ruim vai ficar pior, porque o povo de Deus não vai ser escravizado por ninguém. Faraó não vai escravizar o povo de Deus, como o povo está sendo escravizado hoje. Mas Deus vai tirar do poder da mão de Faraó. Deus vai abater a casa de Faraó, como já tem abatido. E Deus vai tirar o poder de Faraó, que ele não vai fazer baderna na casa do Senhor não. Não vai fazer o que quer não. E não vai mais oprimir os irmãos, ninguém mais vai ser humilhado, ninguém mais vai ser excluído, os irmãos vão ser visitados nas suas necessidades, não vai trabalhar no campo que nem escravo mais não, e vai caminhar na doutrina do Senhor Jesus Cristo, vai caminhar na palavra de Deus, na vontade do Senhor, naquilo que está no centro da vontade do Senhor. É assim que vai ser a casa de Deus, do jeito que Deus quer, não é do jeito que o homem quer não. Porque às vezes o homem, irmão, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, inclusive fazer bagunça na casa do Senhor. E aí eles querem fazer o que eles querem, articulando, planejando, tramando e bibibi bobobó. Você pode ver lá na sede mundial lá.
Tudo preto lá dentro, é parede preta, os negócios pretos, tudo esquisito. Que negócio é esse? É treva dentro da igreja? Querendo mudar a caminhada dos irmãos, segundo a doutrina da palavra de Deus, tirando os irmãos da santidade, da santificação, vai levar para o pecado. Então, não, mas eu tenho uma chamada assim, Deus me chamou assim, apóstolo Nilton. Então tá bom, irmão, então Deus abençoe, vai para sua chamada, vai para o seu caminho, vai para onde você quiser ir, onde Deus te chamou. Aqui na Deus e Amor nós vamos seguir a doutrina da palavra de Deus, vamos seguir a missão de Deus, aquilo que Deus chamou, do jeito que Deus mandou. É isso que Deus me deu aqui, a ordem que Deus me deu aqui é para isso. Eu sou profeta de verdade, aqui eu sou um apóstolo, eu sou um juiz. Aí eu te pergunto, a assunção é de quê? Para me questionar, para falar que é o que não é, ou querer me impedir de fazer o que Deus mandou. Você é o quê? Qual que é a sua unção? Porque a unção ela vem do céu, ela vem de cima para baixo. Já começou a maior, que eu sou apóstolo, não sou melhor do que ninguém, mas eu sou um profeta. Começa em cima, no nível da hierarquia. Profeta. Abaixo eu sou um apóstolo. E ainda sou um juiz. E tenho uma unção de guerreiro e outros ministérios. Não preciso nem falar mais disso daí. Só daí já dá para você entender. Então, quando alguém quiser me questionar sobre alguma coisa, sobre a missão de Deus, primeiramente, não precisa nem ter esse cargo não, mas vem com Bíblia. Já vem com a Bíblia. Vem com a palavra de Deus. Eu aprendo todo dia. Tá entendendo? Aí tem que ter um nível de unção, de poder, de ministério. É profeta? É apóstolo? É juiz? É o quê? Não é. Então já não tem autonomia para querer falar nada. Porque se Deus levantou, tá levantado. Deus levantou, tá levantado. E é Ele que levanta, não é o homem não. Ou é o homem que levanta? Às vezes é o homem sim, que eu vejo pessoas fazendo maldade, prejudicando as pessoas, puxando o tapete, daqui a pouco recebe uma unção. É promovido e recebe coisas. Fazendo injustiça, fazendo maldade. Aí vai falar pra mim que um negócio desse foi levantado por Deus, irmão? Guiado pelo Espírito? Me poupe. Isso aí não existe não. Então é por isso que Deus faz as coisas certas, Ele coloca as coisas na mão da pessoa certa, cheio do poder de Deus, porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Cadê a presença de Deus? Cadê o poder de Deus? Cadê a glória de Deus? Cadê? Foi-se a glória de Deus. O negócio está em ruínas, acabando tudo, é o próprio Deus descendo a mão, e o povo é cego guiando cego, um sistema embrutecido, humilhando, prejudicando, escravizando o povo de Deus, e acabou para Faraó. Acabou para Faraó. Faraó achou que podia aquilo e tal. Deus acabou com o reinadinho dele. Acabou com a gracinha dele e deu livramento pro povo dele. E agora não vai ser diferente não, tá entendendo? Do mesmo jeito que Deus operou no passado, Ele opera hoje. E aqui ninguém vai intimidar ninguém aqui não. O nome do Senhor vai ser glorificado. Porque é o que Deus diz aqui na palavra dele aqui, ó. O meu servo Moisés está morto. Agora você, Josué, e todo o povo, se prepare para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Essa foi a promessa que Deus falou para mim. Então não adianta não. De norte, sul, de leste a oeste, eu vou conquistar e eu vou guiar o povo de Deus para o caminho da salvação, para a terra prometida lá em cima, lá no céu, lá na glória lá. E os irmãos vão ter vitória, os irmãos vão ter as bênçãos, os irmãos vão ter o milagre, a transformação, vai ter o renovo, vai ter a cura, vai ter o avivamento sim. E ninguém vai parar a obra de Deus não. É o diabo que está querendo parar. Sai do meio, Satanás. Tô te vendo aí, ó. Cai por terra. Perde as forças aí. Perde os seus forças, estremece. Dá seu grito de derrota. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo aí, ovelhas amadas? Tá vendo aí, meus irmãos? É o diabo. Só que é o próprio Jesus Cristo já nos deu a promessa. Nem as portas do inferno podem prevalecer contra nós que somos a igreja de Cristo, o povo escolhido, povo santo, separado,
O povo herdeiro das promessas de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então vai ter prosperidade sim, vai ter bênção, vai ter milagre, portas abertas, vai ter cura. Deus vai restituir a glória e vai novamente colocar as coisas nos trilhos, e o povo de Deus todo vai passar pelas portas e não serão mais humilhados nem escravizados. Vão servir a Deus. A Bíblia diz: onde tem o Espírito de Deus, aí há liberdade. Os irmãos vão ter liberdade de servir a Deus, de estar com Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus. Se é um escolhido de Deus para trazer um ministro, um embaixador, trazer a mensagem do Senhor, não vai ser retido o Espírito Santo na vida do irmão, da irmã, vai dar lugar na terra e vai ser um instrumento na mão de Deus. E ninguém vai impedir ninguém aqui não, porque agora está sob nova direção aqui, está guiado pelo Espírito Santo de Deus aqui, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, não está mais guiado na carne e no pecado. Acabou a vagabundagem, acabou a brincadeira aqui. Deus vai colocar as coisas no devido lugar. E não adianta. A derrota é iminente. Porque não quis obedecer a Deus. Não quis fazer a vontade do Senhor. E Deus está há muitos anos falando. E aí eles mesmo brigando entre eles, puxando o tapete, querendo destruir a própria família, que contenda em confusão. Por causa de quê? Porque quer o poder, quer a riqueza, quer a fama, quer não sei o quê, quer o quê, quer o quê. Ainda prejudicando, humilhando os irmãos, fazendo inferno, destruindo a vida do povo. Aí eles querem escolher quem vai servir a Deus e quem não vai na igreja, quem é de Deus e quem não é. É eles que selecionam, não é Deus que seleciona mais não. Colocam uns de porta fora e começa a ficar na mentira, na difamação, na injúria, na ganância, na corrupção, no pecado, na prostituição, no adultério e todo tipo de sujeira, de pecado e de coisa que não presta. O altar é lugar santo. Aí tem sem noção que já chama o altar, não é nem mais o altar do Senhor. Não, chama de palco. Palco agora, por quê? Porque ele tá se achando a estrela, o popstar, quer brilhar. Quem vai brilhar é Jesus aqui, ninguém vai brilhar aqui não. Quem brilha aqui é o Senhor. Ninguém vai brilhar aqui não. Porque a gente não vai deixar não. Jesus não vai deixar não, ele não vai dar a glória dele pra ninguém não. Papai não vai dar glória pra ele não, muito menos o Espírito de Deus. Então é galho seco, árvore infrutífera, vivendo em tudo que não presta, atolado no pecado, destruindo a casa de Deus. E todo mundo olhando, que legal, que bonito, que legal, que bacana, fazendo zona na casa de Deus. Que nem Janes e Jambres, levando as irmãs pro pecado. Que nem os filhos de Eli, que eram uns prostitutos, fazendo tudo que não prestava na casa de Deus. Pegava as ofertas, os dízimos, ele já vinha metendo a mão ali, ó, e já vinha mexendo, fazendo e acontecendo. Não tinha respeito, vivendo na prostituição na casa de Deus, fazendo tudo que não presta na casa de Deus. Até a hora que Deus foi, matou ele e matou eles também. Por quê? Porque não queria respeitar a casa de Deus. E o Deus que fez isso aí no passado é o mesmo Deus que faz hoje, não mudou não. Não mudou não. O homem que vive no pecado acha que tá fácil. Mas Deus vai mostrar que não tá fácil não. Deus vai botar ordem na casa, vai colocar as coisas do segundo a vontade do Senhor, na doutrina, na palavra de Deus, é tudo direitinho, fica só olhando, irmão. Então se Deus não fizer isso, então eu não sou profeta não. Agora se eu sou um profeta, Deus me levantou, Deus me chamou, vocês ficam olhando o que Deus vai fazer, irmão. Pelo poder de Deus, é no poder de Deus. Sente a glória dele aí, ó. Então se eu não sou profeta, não vai acontecer nada com essa gente não. Agora se eu sou profeta, se Deus me levantou, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai abater, Deus vai colocar a casa em ordem, Deus vai fazer pagar por toda a malignidade que eles fazem entre eles mesmo e contra os amados irmãos. E vai pagar por toda a escravidão, toda a humilhação, todo o sofrimento que fez o povo pagar. Porque aquilo que o homem semear, certamente colherá. E vai colher amargamente, e vai se arrepender o resto da vida. Olha isso. E não adianta não. Quando Deus levanta e fala, ó, pode ir e vai pra cima no glória que eu já te dei vitória. Deus falou aqui, ó, você nunca vai ser derrotado, então não adianta que não vai conseguir me derrotar. Eu estarei com você como eu tive com Moisés. Deus falou pra mim que tá comigo como tava com o missionário Davi Miranda. Não adianta não. E nunca vai me abandonar o Senhor. Então ele já está mostrando de que lado que ele está. Se quiser pagar para ver, é com vocês mesmos. Porque tem os que apronta, tem os que faz e tem os bajuladores, os puxa-saco, que fica junto com eles também. Vai pagar com eles, tá?
Quem fica acontecendo conivente com a sujeira, com o pecado, fazendo eles blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, apoiando essa sujeira, fazendo bagunça e baderna e zona na casa de Deus, eles vão pagar e vocês vão pagar junto. Porque quem é conivente com o pecado, tá apoiando o pecado também, tá dando as costas para Deus. Se Deus tá falando que não quer, que não é pra ser desse jeito, e a pessoa tá vendo que tá errado, aí tá apoiando a sujeira do outro, então ele paga e você paga junto com ele. Eles pagam e você paga junto com eles. Pode ver Deus descendo a mão aí, o que tá acontecendo aí. Pode ver as igrejas fechando aí no mundo aí. Pode ver aí que não tá, né, tá uma zona. Tá uma bagunça isso daí. Se você é conivente com isso, você é conivente com o pecado. Você apoia o pecado e você tá contra Deus. É pouco para entender, né, irmão? Não precisa desenhar, não. Não precisa desenhar aqui. Tá muito claro, né? Para todo mundo entender. Então essa aqui é a palavra de Deus aqui, ó, os irmãos da igreja pentecostal Deus é Amor. Deus vai colocar a casa em ordem. Vai ter avivamento. Vamos caminhar na doutrina, na palavra do Senhor, tudo bonitinho como agrada ao Senhor, como sempre foi. O Senhor gosta. E a gente vai fazer a vontade do Senhor, não é a vontade da carne, nem a vontade do pecado, nem a vontade do homem, não. Pode ser quem for, se levantar com a obra de Deus vai cair. Pode ser quem for. Pode estar na posição que for, pode ter o recurso que for, pode ter o soldadinho que for, pode ter, sei lá, a vontade que for, no coração, na maldade, na vagabundagem. Vai cair. Vai cair e não vai se levantar nunca mais. Porque ninguém pode levantar contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus e ficar de pé, não. Já caiu e não sabe. Já caiu. Humilhando o povo de Deus, afrontando Golias, estava achando que ele era o rei da cocada preta. Que ele estava arregaçando. Tava com o exército e tava ali e tal, ele se achando todo poderoso. Foi só uma pedrinha só no meio da lata. Ele caiu com a cara no chão. Bah! Perdeu tudo e morreu ainda. Nem a vida dele sobrou para ele para contar a história. Por quê? Porque foi humilhar o povo de Deus. A mesma coisa Faraó se achando o rei da cocada preta, dando de louco lá, escravizando o povo de Deus. Acabou com o reinado dele, o império dele, morreu quase meio mundo de gente, perdeu o primogênito, Deus matou meio mundo lá, acabou com a gracinha dele rapidinho. Quem mexe com o povo de Deus, escraviza o povo de Deus, afronta o povo de Deus, maltrata o povo de Deus, se desgraça. Pode ser quem for. Assim foi com Herodes e assim foi com qualquer um que se levantar até os últimos dias. E tem gente que já passou do limite há muitos anos já, de muita vagabundagem, de muita pilantragem, de muita injustiça, de muita traição. Aí o povo fica dando de inocente. Ai, que não tem a ver na situação de um e dos milhões que tem. Ah, não tem nada a ver com esse aqui, mas aquele outro lá, e aquela outra lá, e aquele outro acolá, e a própria família dentro de casa que tá aprontando e fazendo e articulando, planejando pra ver o mal. Não, é gente que não se toca. Aí eles acham que eles vão pagar só pelo que eles fazem com o profeta. Não é só pelo que fez com o profeta, não. Quando Deus vem trazendo a justiça, ele coloca na balança tudo que a pessoa praticou. Todos os seus males, todas as suas malignidades, todos os maus tratos, toda a vagabundagem. Deus colocou Faraó lá na balança e pesou e foi achado ele em falta. Tava tocando nos vasos de Deus lá para ficar fazendo vagabundagem. Naquela mesma noite, olha, ele morreu. Invadiram lá, se desgraçou na vida. Quem toca nos vasos de Deus, quem toca nas coisas de Deus, mexe com Deus. E quem mexe com Deus, se desgraça na vida. Então Deus ele está falando aqui. Ele já está falando o que ele vai fazer. E ninguém vai impedir não. O povo de Deus vai avançar. Vai passar pelas portas. Não vai ser mais humilhado nem escravizado. Vai ter liberdade para os irmãos servir a Deus sim. Vai ter. Os irmãos vão servir a Deus, vai louvar, vai cear. Tem gente que há 30 anos na Deus e Amor ainda não foi batizado. Como assim? Que bagunça é essa? 30 anos da vida de alguém. É pouco? A pessoa está servindo a Deus ali, é humilhado, é oprimido, colocado em exclusão, maltratado na casa de Deus há 30 anos. Sem se batizar, automaticamente não batizou, não toma ceia. Aí todos esses domingos, onde a pessoa, né, uma vez por mês a gente faz a ceia, essa pessoa é humilhada. Essa irmã é humilhada, esse irmão é humilhado, essa família é humilhada porque não pode cear. Você imagina você tá com os irmãos, todo mundo tá lá e você não pode, irmão? Por 30 anos você ser humilhado. 30 anos da vida de alguém. É brincadeira? Não, e tem gente que acha que é pouco isso daí. Humilhando os irmãos há 30 anos.
Coisa de faraó. É aqui na igreja pentecostal Deus e Amor. Tem essas vagabundagens aqui. Mas acabou. Acabou isso aí. Porque Deus me levantou para colocar a casa em ordem aqui, ela vai estar. E quem se opõe a isso está se opondo a Deus e vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Se não for na espada flamejante da justiça, Deus faz outros meios e outras formas. Deus faz do jeito que Ele quiser. E pode ser desse jeito, pode ser do outro, pode ser dos dois. E Deus pode fazer 1000 vezes mais do que isso daí para colocar as coisas, a casa em ordem, se Ele quiser. E Deus não vai parar não. Ninguém vai me parar, ninguém vai parar Deus e ninguém vai parar a casa de Deus e também não vai fazer bagunça e zona na casa de Deus e vai humilhar e oprimir o povo de Deus e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não vai ficar não. Chegou a justiça já de Deus, já tá pagando já. E a vingança de Deus já tá chegando também. Tá entendendo como é que é? Vai pagar por isso aí. Ninguém vai mexer com os irmãos e achar que vai ficar de pé não. E a vitória é nossa, amém, igreja? Você que é da Deus e Amor, já compartilha aí. Deus vai colocar a casa em ordem, nós vamos caminhar na doutrina aqui na vontade do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido e poderoso, manifesta a sua glória, Senhor. Mostra o seu poder, Senhor. Mostra para Faraó quem é que manda aqui. Que Deus abençoe meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.